Bom dia, galerinha do sexto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar início às nossas atividades do mês de novembro. No mês de novembro, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Roma Antiga. A professora vai estar aqui postando essa videoaula e explicando um pouquinho do conteúdo e também a nossa atividade proposta de hoje, certo? Vamos lá. Vamos conhecer Roma Antiga. Roma, né, é um conteúdo que vocês conhecem porque na civilização romana muitas coisas que foram criadas lá nós utilizamos hoje, como por exemplo o direito romano, né, as leis, né, a escrita das leis, as leis aplicadas, né, o chamado direito que hoje nós utilizamos, certo? Vamos conhecer agora um pouquinho sobre a civilização romana. Roma Antiga. Primeiro, a localização. A civilização romana, ela começou a se desenvolver na chamada Península Itálica, certo? Esse local aqui que tem um formatozinho, se vocês observarem, de uma bota. Território onde hoje é a Itália, certo? É banhada pelos mares Adriáticos, né? E também pelo mar Jônico, o mar Tirreno e também o mar Mediterrâneo. Os principais povoadores, né? Os principais povos que povoaram o território da Roma Antiga foram os itálicos, etruscos, né? Itálicos aqui de verde, etruscos e os gregos. Então vejam que a civilização romana ela é formada, né, por vários povos. Quando foi que surgiu? Como foi fundada Roma? Existem duas versões para o surgimento da civilização romana. Uma é uma versão lendária, que é acerca da história da lenda dos gêmeos Rômulo e Remo, né? É uma lenda, né? A origem de Roma contada através de uma lenda. Como é essa lenda? Rômulo e Remo eram dois gêmeos que eram filho da princesa Alba Longa e, e ela se apaixonou por Marte, que era o deus da guerra. E eles dois tiveram dois filhos, Rômulo e Remo, eram gêmeos. Amulho, né, que era tio de Rômulo e Remo, irmão de Alba Longa, ele ficou um pouco com ciúme, né, e queria roubar o trono. Então ele pegou esses gêmeos e colocou eles num cesto e jogou no rio Tibre. Essas crianças, então, foram encontradas, né, uma loba encontrou elas no rio, o cestinho foi lá correndo e ficou lá no rio, a loba pegou eles e alimentou, né? Depois um grupo de pastores encontrou Rômulo e Remo, os criaram, eles cresceram, e depois volta para a cidade de Alba Longa, destrona o tio deles, Amulho, e funda a cidade de Roma. Rômulo matou o irmão Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Né? Ele queria somente ele governar. Isso é a versão lendária. Tem uma versão histórica que diz que Roma, né, por volta do século X a.C., havia vários povos latinos, como esses que eu falei para vocês, itálicos, etruscos e gregos, nas margens do rio Tibre. E quando foi por volta do século 8 a.C., eles foram ameaçados pelos povos sabinos, então eles se uniram para derrotar os sabinos e nessa união eles formaram a cidade de Roma. Então existem essas duas versões, a lenda de Rômulo e Remo e a versão histórica que diz que é da união, né, desses povos, dessas comunidades, formando a cidade de Roma. Bom, o primeiro... a história de Roma ela pode ser dividida em 3 períodos.
Primeiro vem a monarquia, depois vem o período da República Romana e depois, por último, vem o Império Romano. Monarquia. Quem era que governava? Numa monarquia, quem governa é um rei. Então, é um período em que os reis vão governar. Então, na cidade de Roma, os chefes das famílias eles se reuniam para discutir assunto dos interesses dele. Né? Os etruscos, aos poucos, eles foram ganhando poder, né? E muitos reis eles eram etruscos. No período da monarquia, Roma ela conseguiu prosperar, ela conseguiu crescer e se modernizou. Como era constituída a sociedade romana durante a República? Né? Nós tínhamos os patrícios, que eram os nobres. Né? Quem nunca viu alguém dizendo aquela menina é uma patricinha? Ah, ali é uma patricinha. O que é patricinha? Patricinha é uma pessoa rica. Né? Os plebeus, que eram pequenos agricultores, artesãos ou mercadores, né? Que eram pessoas pobres. Os clientes, que eram servidores, eram pessoas que serviam. E os escravos, que eram prisioneiros de guerra. Vejam que clientes é servo. Servo é diferente de escravo. Escravo, ele é um prisioneiro. Ele é de posse de alguém. O servo, ele vai servir, certo? Então, ele não pertence a uma pessoa. Né? É como esse celular aqui. Esse celular aqui é meu. Ele me pertence. O escravo pertence a alguém. O servo, ele serve, ele não pertence. A estrutura política, como era organizada a política em Roma, a gente tinha um rei, que governava, era soberano, tinha um senado, né, que quem fazia parte do senado eram mais os patrícios e o povo chamado de etruscos, e eles formavam uma assembleia, onde nessa assembleia eles discutiam e viam as decisões que eram para serem tomadas, certo? Bom, daí, né, o que acontece? Os patrícios, eles queriam ter mais participação política. Então, eles derrubam o rei etrusco chamado Tarquínio Soberbo e eles implantam uma república. Então, passa de monarquia agora para uma república. E nessa república, quem é que vai governar? Quem vai governar vão ser os chamados magistrados romanos. Quem eram esses magistrados, certo? Magistrados, eles eram pessoas que pertenciam à classe dos patrícios, né? E nele tinha o cônsul, que era o que comandava o exército, os pretores, que aplicavam a justiça, os questores, que cuidavam da arrecadação de impostos, né? Esses eram os principais, certo? Magistrados. O Senado eram membros vitalícios e eles controlavam o tesouro público, decidia sobre questões de paz e de guerra. Então, quando se declarava guerra, quem decidia se iria ter guerra ou não era o Senado. Quando eu digo que é membro vitalício, é porque se você participar do Senado, você vai participar para o resto de sua vida, né? As assembleias, né? As assembleias elas eram organizadas em 3 tipos. A gente tinha a assembleia de tribo, a assembleia da plebe e a centuriata, né? O que é isso, assembleia? A assembleia é uma reunião, então a gente tinha essa reunião para discussões de tribos, da plebe e centuriata. Centuriata, quem é mais eram os magistrados. Mulheres e escravos não participavam da vida política, ou seja, nenhum era magistrado, nenhum fazia parte do Senado, nenhum fazia parte da Assembleia, certo?